Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 do mês de abril do ano de 2022. É o calendário secular gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 7 de Nissan do ano de 5.782. Estamos aí com 214 dias transcorridos do nosso ano judaico, 5.782. Hoje é o sexto dia da semana e, portanto, é o sexto dia do Shabat. Então, ao pôr do sol de hoje, adentraremos ao sagrado dia do Shabat. Então, as luzes, que se acendem para o Shabat serão às 17 horas e 39 minutos, onde o horário que se acende as luzes de Shabat. Normalmente é em torno de 20 minutos antes do pôr do sol, ok? E o encerramento do Shabat, a Havdalah, se dará amanhã às 18 horas e 32 minutos. O encerramento do Shabat para os 6 dias comum. E amanhã, aliás, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos aí não somente adentrando no sagrado dia do Shabat, mas também estaremos adentrando no Shabat Hagadol, que é considerado o grande Shabat de Pesach, que é o Shabat anterior a Pesach, é chamado de Shabat Hagadol. Amanhã estaremos aí falando alguma coisa sobre o Shabat Hagadol, ok? Agora nós estamos numa contagem regressiva, E a nossa contagem regressiva é para Pesach. Então, na próxima sexta-feira, daqui uma semana, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no sagrado dia do Shabat e na primeira noite de Pesach. Então, sexta-feira da semana que vem, a partir das 20 horas, nós estaremos fazendo a live aqui pelo Facebook, ao vivo e a cores, como diz o outro, do nosso cerimonial de Shabat e o jantar especial de Shabat. Então, contagem regressiva, ok? Para o pessoal aqui de Bauru e região, que vão participar, já temos aí a confirmação de 27 nomes, que estarão participando conosco, no cerimonial de Pesach e o jantar especial de Shabat. E também durante essa semana aí é necessário, para aqueles que voluntariamente, Benenor, obviamente, que irão cumprir aí, ou vão pôr em prática sobre a questão de limpar a casa de Hametz, eliminar da casa, limpar a casa de tudo aquilo que é Hametz, ou seja, de tudo aquilo que é fermentado, ou que pode ter uma fermentação, que nem o caso, por exemplo, da famosa farinha de trigo, que pode ter o problema de levedação, ser fermentado. Então, bolo, bolachas, biscoitos, macarrão, essas coisas todas aí, que tem questão de fermentação, são produtos fermentados, ou que podem, em contato com a água, ter fermentação, crescer, levedar, Então, a base principal, o que é Hametz e o que não é Hametz, é exatamente o que? Hametz é qualquer comida ou bebida feita a partir da base, de trigo, centeio, cevada, aveia ou espelta, ou os seus derivados, Então, dentro dessa questão aí, para ficar, para os que vão voluntariamente colocar em prática, o limpar, a casa de Hametz, então estar atento com isso daí. Qualquer comida ou bebida que tem a base de trigo, centeio, cevada, aveia ou espelta ou seus derivados, Então, a única exceção aí é feita com a matzá, que é feita de trigo,
mas ela obedece rigorosamente à orientação rabínica, e nessa orientação rabínica a massa ela é devidamente preparada, tudo certinho, né, num prazo de 18 minutos, segundo a sabedoria judaica, que não dá tempo da massa levedar, por isso fica aquela bolacha, né, normalmente é mais vista, mais conhecida como aquela bolacha quadrada, né, fininha. Então ela está dentro desse aspecto aí, ela não é fermentada, não há tempo dela fermentar dentro do período, segundo o cálculo rabínico, de 18 minutos, né? Então, por isso, a matzá, ela é uma exceção à regra para se ter em casa. Então, por isso que tem as matzot, né? E também é a ordenança que fala para nós, né? Tanto no sentido geral, né? Êxodo, né, e Levítico, sobre a questão de comer pães ázimos, né, ou pães sem fermento, essa matzá aí, né. Então, essa é a exceção. E também, né, por exemplo, já perguntaram aí, né, a questão do vinho. O vinho é fermentado, né? Sim, mas ele não está conectado com nenhum desses 5 ingredientes, né? Não é nem a base de trigo, nem de centeio, cevada, aveia ou espelta, né? Então o vinho ele tem a sua fermentação natural, né? Derivado da uva, então ele também está fora sobre essa questão aí de hametz, né? Então fica nessa questão aí, né? Então de uma regra geral, né? O que não é hametz, né? O que se pode comer para aqueles que vão separar, né? Durante o período, né, de 7, 8 dias de Pessach, não vai comer nada que contenha hametz, né, fermentação. Então, de regra geral, o que não é hametz, né? Então, são as carnes, aves e peixes, todas as frutas, sem exceção, todos os vegetais, né, também pode ser ingerido, né, feijão, ervilha, arroz, milho, né, e coisas semelhantes aí, né. Os produtos lácteos, né, e os seus derivados, né, o leite, iogurte, queijo, por exemplo, e os derivados, né, então os produtos lácteos, né, então dessa forma também não é hametz e pode se alimentar adequadamente disso daí, ok? Então, dentro desse aspecto aí, né, vamos nos preparando, e no nosso dia a dia aqui, nós vamos, em A Tarde com a Torá, nós estaremos comentando, né, sobre esses itens aí. E na sexta-feira à noite, às 20 horas, nós estaremos então fazendo a live ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo, de Bauru e região, para o Brasil e para o mundo, né? O cerimonial especial de Pessach e também o jantar especial de Pessach, né? Obviamente, o jantar não será filmado na íntegra, ok? Só aquela palhinha do início ali, e depois encerra-se as filmagens para que o pessoal possa comer tranquilamente, né? Então você pode fazer também na sua casa, para quem não tem uma comunidade próxima ou algo semelhante, pode reunir os seus amigos, os seus conhecidos, seus parentes, seus vizinhos também. Temos postado aí a Haggadah de Pessach, que é o que vai nos dar a ordem, né, para fazermos o cerimonial de Pessach. E aí dentro desse aspecto aí, aquela Haggadah que o nosso Rav Yaakov Geranstadit fez compilações pertinentes aos Benei Noah, é aquele lá que nós vamos seguir aí sem sombra de dúvidas, ok? Então, vamos tranquilamente nessa questão aí, né, sobre a questão do Seder de Pessach, né? Que esse cerimonial ele é a base do quê, né? Ele é a base de leitura, né? Onde nós temos aí os cálices de vinho ou suco de uva para beber durante o cerimonial, né? Contar histórias, comer alimentos especiais, cantar, dançar, né? E por aí afora vai, né? Então, né?
durante o nosso cerimonial, e bem como também, né, a base, né, do menu, vamos assim dizer, do jantar especial de Pêssar. Ele é a base de... teremos durante o cerimonial 4 copos de vinho, que serão consumidos durante o cerimonial, legumes mergulhados em água salgada, alface romana, né? Uma raiz forte, por exemplo, gengibre, né? Para estar à parte ali. A matzá, que é o pão sem fermento, aí, né? As famosas bolachas de matzá. E também teremos aí então as ervas amargas, né? Como a alface romana, mergulhada em haroset, né? Que é uma pasta de nozes, maçãs, pode também ingerir peras, né? Se quiser, e vinho, né? E uma refeição festiva que pode conter, né, realmente aí, por exemplo, né, carne bovina ou carne frango, né, por exemplo, ou peixes, né, segundo o cardápio de cada um aí, ok? Então, nós estaremos aí discorrendo sobre isso nessa semana, pois é a contagem regressiva, ok? Se preparem para realmente o Pêssar, né? Para estarmos juntos celebrando Pêssar, ok? Hoje nós estamos na nossa sexta aliá, na nossa sexta leitura da nossa paraxá semanal Metsorá. A nossa sexta leitura está no capítulo 15 de Levítico, a partir do versículo 16 até o versículo 28. Essa passagem aqui, ela se refere especificamente sobre o ciclo feminino. Então, por isso, a palavra que nós teremos no nosso Rebbe daqui a pouquinho é exatamente as lições do ciclo feminino. Então, a partir do versículo 16 do capítulo 15 até o verso 18, nós temos aí sobre a questão da impureza contraída por meio de emissões seminais. Nós vimos anteriormente, né, as emissões seminais pelo órgão reprodutor do homem, e aqui é especificamente a emissão, né, do ciclo feminino. Então, um homem de quem sair emissão de sêmen imergirá toda a sua carne na água em um mikvê, e depois disso permanecerá impuro até a noite. Qualquer roupa ou qualquer peça de couro em que houver sêmen será imersa na água ou um mikvê, e depois disso permanecerá impura até a noite. A mulher com quem um homem tiver relação carnal, na qual houver emissão de sêmen, se tornará impura exatamente como o homem. Portanto, ambos se imergirão na água de um mikvê, e depois disso permanecerão impuros até a noite, quando se tornarão livres dessa impureza. Literalmente falando, né, dentro da vida judaica, né, que está aí conectado com a questão em si sobre a pureza, né, tanto questão familiar como a pureza pessoal, tanto do homem como da mulher. Então, dentro dessa vida judaica, explicitamente falando, é obedecido com rigor, né, a essa questão de, após a relação marital, né, entre o marido e a esposa, há um ritual, né, de purificação, né, ou seja, há uma higienização pessoal, normalmente onde tem, né, o acesso, normalmente os judeus em si têm o acesso ao mikvê, o tanque de águas límpidas, transparentes e com correnteza, né, que elas seguem um fluxo, para fazer exatamente o banho ritual, para tornar-se ritualmente puro. E, no caso específico, até a noite, o casal em si são considerados impuros, mesmo depois de fazer todo esse procedimento, higiene pessoal, a imersão no mikvê, né, as roupas também que tiveram contato com o sêmen, e aí também vai tudo para fazer a sua higienização.
E o casal em si vai para o mikveh, que faz o seu ritual de purificação, então permanecem impuros até o pôr do sol, né? E a partir do pôr do sol já estão ritualmente puros, né? Mesmo fazendo o mikveh, eles já estão espiritualmente, estão ritualmente puros. Mas esse período durante o dia é uma questão de adequação, né? No sentido psicológico, mental, espiritual, para a conexão desse momento até o início da noite, sobre a questão de impureza e pureza, ok? Além disso daí também existe a questão especificamente da mulher, que se trata sobre a questão da menstruação, onde ela também é considerada ritualmente impura durante os seus 7 dias de período menstrual. Então, durante esses 7 dias, a mulher ela está ritualmente impura, né? E esse é um período em que o homem não pode molestar a esposa, ok? Então, o marido ele não pode molestar a esposa nesse período. É um período em que ela está ritualmente impura e também é uma questão de higiene pessoal para os dois, né? Então é um momento em que o corpo e todo o seu órgão reprodutor está passando por uma purificação. Então esse é um momento de muita sensibilidade da própria mulher e é um momento sublime, porque está havendo uma purificação no seu órgão reprodutor, que é exatamente onde é fecundado a vida, uma nova vida. Então essa é uma reverência, um respeito, né, para esse momento singelo e também muito sensível em que a mulher está passando. Então esse é um período em que o homem não deve tocar intimamente na sua esposa. É necessário respeito, é necessário realmente esperar passar esses dias, né, para que realmente tanto a esposa como o marido possam fazer de forma saudável, com muito respeito e com muito amor, realmente os dois cumprirem as suas obrigações maritais, ok? Então esse é um período em que a esposa, ela está, a mulher, sem exceção, a partir do momento que ela começa o seu período menstrual, né? Então ela está, esse período sempre de 7 dias estará ritualmente impura. Se houver uma continuidade do escorrimento, né, então ainda continua a haver aí uma emissão anormal e, portanto, é considerado impura também. Então também, nesse mesmo caso, o marido não deve tocar na mulher, muito pelo contrário, deve procurar uma assistência médica para ver se realmente há alguma coisa normal e um tratamento médico para fazer com que apenas o período correto menstrual seja adequado para a emissão do seu fluxo de sangue e aquilo que é anormal venha realmente ter aí um acompanhamento médico para a devida correção desta questão aí, ok? Então, dentro desse aspecto, nós vemos aí, né, de forma simples e resumida, a questão da emissão, no caso da mulher, né, o seu período menstrual, o período, né, do seu relacionamento com o seu marido e o período anormal após o período menstrual, a continuidade, se houver, do escorrimento sanguíneo. Então é preciso, nesse caso, tomar as devidas medidas no sentido de um acompanhamento médico para para resolver essa situação aí, ok? Então, por isso, né, amados, aqui nós temos essa questão em si sobre o ciclo feminino. E agora nós vamos para uma palavra do nosso Rebbe, dentro desse aspecto aqui, já trazendo um nível mais elevado, mais espiritual, e vendo realmente a correlação nesse sentido físico do que acontece nesse período do ciclo feminino,
Qual é a conexão com isso, com o povo judeu, com Deus e os dias de Mashiach, que hão de se revelar brevemente e que seja em nossos dias agora mesmo. Amém, amém, ok? Então o nosso Rebbe, ele diz que as lições do ciclo feminino, então ele começa nos chamando a atenção sobre o princípio, Bereshit, no princípio. Antes de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Rava, Adão e Eva, né, eram modelos de perfeição e pureza espiritual. Então o primeiro casal, eles eram perfeitos em tudo, absolutamente em tudo. E também dentro desse aspecto aí, realmente a mulher não tinha, nesse aspecto aí, ela não tinha um ciclo menstrual, né, nesse período, antes do pecado, ok? Ao comer do fruto da árvore, eles abriram as portas, a mescla entre o bem e o mal, provocando dessa forma a decadência do mundo de seu estado anterior, que era o de pureza espiritual. Ou seja, quando Adão e Eva, né, Adão e Rava, eles realmente vieram e comeram, né, do fruto proibido, a desobediência em si, então nesse momento eles abriram as portas à mescla, ou seja, eles abriram as portas para mesclar o bem e o mal, e aí veio a decadência da humanidade, certo? Então, dessa forma, a decadência do mundo, no seu estado anterior de pureza, realmente foi uma consequência da desobediência. E o estado de pureza anterior, ela ficou realmente em segundo plano, infelizmente, certo? A menstruação e a impureza ritual também começaram depois que Adão e Rava terem comido o fruto da árvore do conhecimento, como resultado da mistura entre o bem e o mal, que aí então tornou-se parte integral da natureza, né? Então veio essa questão aí também, né? Esse ciclo feminino veio trazer para a mulher um grande transtorno, sem sombra de dúvidas. Então o povo judeu agora, o nosso Rebbe, ele nos fala sobre a questão do princípio, fala a questão realmente do casal que era perfeito em tudo, né? O seu modelo de perfeição e de pureza espiritual era perfeito. Aí veio a desobediência, o pecado, aí a mulher começou a ter o seu ciclo menstrual, e também nós vemos aí sobre a questão, né, de dar à luz com dores, né? Então a dor ou as dores do parto, né? E então aí nos chama exatamente a essa questão da mistura do bem e do mal, que trouxe a decadência do próprio ser humano e do mundo, né? E aí agora ele começa a partir para um campo mais espiritual, mais elevado, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, valorizarmos as lições que Deus tem para nós. E no dia específico de hoje, o nosso Rebbe traz para nós as lições do ciclo feminino, dizendo: o povo judeu é a noiva de Deus. Quando existia o templo sagrado, estavam próximos de Deus e podiam sentir abertamente a sua presença. Contudo, durante o exílio, somos como uma esposa menstruada, a quem não é permitido manter relações maritais com o seu esposo. Ou seja, há uma separação. Nesse período menstrual da mulher, da esposa, há uma separação. O homem não pode tocar intimamente na esposa e vice-versa. Automaticamente, né, não pode haver a relação sexual do casal, ok? Então é um momento de separação. Nesse aspecto, o nosso Rebbe está dizendo isto. É como semelhante ao marido e à esposa em que ela está no seu ciclo menstrual. Então, o marido se separa dela, ela se separa do marido,
para não terem uma proximidade íntima. E dentro desse aspecto, o nosso Rebbe diz, o povo judeu é a noiva de Deus. E a partir de então, principalmente a grande diáspora, o grande exílio, do ano 69 da nossa era comum para cá, é como realmente o marido e a esposa. Então o povo judeu está realmente separado do seu noivo, está no exílio, na grande diáspora. É importante ter consciência de que esta mistura entre o bem e o mal não vai perdurar para sempre. No futuro, Deus fará com que o espírito da impureza desapareça do mundo. Nossos sábios talmúdicos nos ensinam que isso significa que as mulheres deixarão de menstruar nos dias de Mashiach, na redenção final. Do mesmo modo, com a chegada da redenção, a noiva de Deus, o povo judeu, voltará a unir-se a ele, desta vez para sempre. Então, até aqui nesse momento, dentro desse aspecto que o Rebbe está dizendo, está nos mostrando exatamente nesse primeiro plano, nessa primeira ordem, o povo judeu como noiva de Deus, entre aspas, a sua separação desse período de exílio. Por isso que nós temos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós 5 sinais para nós distinguirmos que quem está realmente trazendo aqueles 5 sinais provavelmente é o Mashiach. Mas em seguida o nosso Rebbe fala de 2 sinais fundamentais para que nós tenhamos certeza de que ele é o Mashiach. Então esses 2 sinais, os 5 primeiros sinais, eles são um alerta para exatamente nós estarmos em alerta. Por quê? Porque a qualquer momento, numa fração milésimo de segundo, a revelação de Mashiach, ela será concretizada. Só que não vai ter toque de trombeta, sanfona, não vai ter rojão, não vai ter tapete vermelho, nada. São sinais. E esses sinais, eles vêm de uma forma, a princípio, de muita calmaria. Ou seja, os 2 últimos sinais em que o Rebbe nos diz, quando vermos, é para termos a certeza de que ele é o Mashiach. O primeiro grande sinal é exatamente o quê? O povo judeu saindo de entre as nações e retornando para Eretz Israel. Esse procedimento, ele começou em 14 de maio de 1948. Ele começou este sinal. Quando o Rebbe Menachem Mendel, ele assumiu a liderança do movimento Chabad, a partir do ano 1950, logo na sequência da famosa Segunda Guerra Mundial e da tristeza do Holocausto, a vida judaica estava esfacelada. A fé de muitos esfriaram. E o Rebbe pegou a liderança Chabad do mundo judaico, do mundo inteiro, a liderança judaica do mundo inteiro, no momento de grande perturbação no mundo judaico. E pegou um mundo esfacelado, com as suas dores, seus ferimentos, exatamente aquilo que fala o profeta Isaías, Eles foram levados como cordeiros para o matadouro. Holocausto, 6 milhões. E então o nosso Rebbe, ele pegou exatamente a liderança dessa forma. E ele conseguiu resgatar o judaísmo, resgatar a fé judaica, resgatar o poder do estudo da Torá, resgatar o Ahavat Israel, amor para com Israel, amor para com a terra prometida. E aí ele trouxe a união do povo judeu. Então, desde então, o que aconteceu? Aconteceu o retorno à prática religiosa judaica de fé.
certo? E ao mesmo tempo, o retorno dos judeus entre as nações para Israel aumentou e muito neste aspecto. Então, esse sinal está acontecendo diante dos nossos olhos. E nós precisamos estar continuamente atentos. Por quê? Porque, de repente, começam os judeus do mundo inteiro, direção à terra de Israel, a terra prometida. Desde 1948 isso está acontecendo. Então, para muitos religiosos, muitos segmentos religiosos e companhia limitada, esse sinal virou uma, entre aspas, uma rotina. Então não chama mais a atenção. Mas para aqueles que estão em conexão com o estudo da Torá, constantemente, diariamente, não estão desprezando este sinal em hipótese nenhuma. Continuam olhando, observando, atentos. Atentos. Então, quando nós vermos realmente esse sinal, os que ainda estão no exílio, os que ainda estão na diáspora, os judeus que ainda estão entre as nações, começarem mais rapidamente se dirigirem para Eretz, a terra prometida, então aí nós precisamos ficar muito, mas muito atentos mesmo e muito em conexão com o estudo da Torá, porque os passos de Mashiach estarão ali do seu lado. Você estará ouvindo os passos de Mashiach. Na sequência, esse é o primeiro sinal, com certeza ele é o Mashiach. E o segundo sinal que vai acontecer já com os judeus em Israel é exatamente a construção do terceiro e definitivo templo. Aí tenha certeza, ele é o Mashiach. E aí é que está a questão com referência às nações. As nações, numa boa parte, na maior parte dos ensinamentos religiosos entre as nações, está sendo há mais de 2000 anos, ou seja, desde a destruição do segundo Beit HaMikdash, no ano 69 da nossa Era Comum, certo? Os descendentes de Esav, os descendentes de Amaleque, os descendentes de Ramã, certo? Vem através do Império Romano, vem através de um mundo religioso dominante, vem ensinando desde o ano 69 da nossa Era Comum. Vem ensinando que o povo judeu vai fazer um pacto com um falso Messias. E esse ensinamento enganoso, esse ensinamento que é de fato falacioso, ou seja, um verdadeiro fake news, é exatamente para tirar a visão das nações, dos povos, para com a revelação do justo, verdadeiro e único Mashiach, o qual estará cumprindo as profecias bíblicas, porque até agora todos os candidatos messiânicos não cumpriram com as profecias bíblicas. Entendeu? Não cumpriram. Você pega lá o livro dos profetas e você vai ver os sinais para os dias de Mashiach. Ok? O primeiro grande sinal que ele é verdadeiramente o Mashiach é o retorno do povo judeu dos 4 cantos do mundo para a terra prometida. Em 14 de maio de 1948 começou literalmente esse sinal. Muitos já não estão observando esses detalhes que está acontecendo semana a semana. Judeus retornando para a terra de Israel, semana a semana. Está sempre retornando. O momento, pá, é aquele que vai ser em massa, pá. Ainda os que estiverem nos 4 ventos das nações vão rapidamente,
ok? Então, preste atenção nisso daí. Então, dentro desse aspecto aí, o ciclo feminino é exatamente para mostrar essa realidade. O povo judeu, a noiva de Deus, precisará retornar totalmente para Eretz Israel, para a terra de Israel, a terra prometida, para que possa se cumprir exatamente essa questão. Com a redenção final com o Mashiach, a começar pelo povo judeu, toda a purificação do povo judeu para se preparar e estar eternamente com o seu Deus, com o seu noivo. E dentro desse aspecto, quem vem ombro a ombro com ele? Os Benei Noach, para estar realmente passando também pelos dias de Mashiach para a purificação final, porque Mashiach, ele vem primeiro para os judeus, é bíblico e é profecia, está aí no Tanar, o chamado Antigo Testamento, ok? Mas ele é Mashiach não somente do povo judeu, ele é Mashiach para todas as nações. Por isso todo mundo será transformado, será curado, será sarado os seus 4 reinos, a começar pelo povo judeu, e a partir de Jerusalém se estenderá toda a palavra da Torá para todas as nações. E todas as nações falarão o único nome de Deus, falarão e adorarão um único Deus, e também estarão aí falando uma língua hebraica, uma língua pura, tranquilamente, aprenderão assim, rapidamente, porque o espírito de sabedoria de Mashiach, ele encherá toda a terra também, para que todas as nações poderão aprender com facilidade os mais ricos e profundos ensinamentos da Torá, os tesouros mais profundos da Torá, que ainda não estão revelados, serão revelados nos dias de Mashiach, certo? Então, é isso daí que quer dizer para nós. E, encerrando, o nosso Rebbe diz: a finalidade interior e ulterior do presente estudo da Torá e do cumprimento dos mandamentos é, de fato, acelerar o tão esperado restabelecimento de nossa conexão próxima e amorosa com Deus, de forma totalmente revelada. Então, aquilo que aconteceu no princípio, Bereshit, com Adão e Rava, lá no Jardim do Paraíso, em que Deus vinha para estar ali dialogando com Adão e Rava, é o que ele irá fazer depois do milênio de Mashiach, onde os 4 reinos estarão totalmente, perfeitamente curados, sarados, restaurados, para sair do 7º milênio e adentrar no 8º milênio, que é a eternidade com Deus, Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna. Por isso a nossa conexão com a Torá é exatamente ombro a ombro com o nosso irmão judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, para que realmente os dias de Mashiach sejam acelerados rapidamente em nossos dias, para agora mesmo. Amém, amém. Ok? Esta é a palavra para nesse 6º dia, né? A nossa 6ª Aliá, em preparação para adentrarmos no sagrado dia do Shabat. Então, aprendamos estas lições do ciclo feminino, para que nós possamos cada vez mais sermos elevados à presença divina. Shabbat Shalom a você, família, todas as comunidades, e pela graça bendita de Hashem, como é o Shabbat Hagadol, que antecede Pesach, que seja de forma muito especial a presença divina em cada uma das vossas vidas, das vossas famílias e de cada comunidade. Shabbat Shalom, até amanhã.